Meu nome é Verônica Maria da Conceição Barcelos Miguel e hoje eu vou passar uma receitinha do pastel de nata que a minha mãe fazia, assim da moda assim mais antiga, né? Com recheio diferente, né? Então vamos começar. Aqui nessa tigela tem uma colherinha de sal, uma colher de banha de porco, 250 gramas de margarina e meia xícara de água. E agora a gente vai acrescentar o trigo que já está coado aqui do lado e a quantidade do trigo é de acordo com o que a massa for precisar, tá? Então vamos começar. A gente mistura aqui e depois vai colocando o trigo aos poucos. Aí aqui a gente vai vendo o ponto, entendeu? O trigo a gente coloca até dar o ponto assim de soltar das mãos. Aí a gente vê se já está no ponto. Se caso for precisar, a gente vai colocando aos poucos. Eu aprendi mais assim de curiosa, porque sempre a mãe da gente que fazia as coisas, a gente ficava só olhando, né? Mas ela não dava assim a receita. E também eu faço assim uma receita mais ou menos que a gente, com o tempo, a gente vai pegando na prática, né? Sabe quando a massa vai ficar boa, sabe quando não vai ficar tão bem. Mas geralmente dá certo. Aí tem uma hora que precisa colocar as duas mãos. Agora a massa já está pronta. Não precisa descansar não, pode, assim que terminar de fazer, já pode abrir a massa. Esse aqui já está pronto, aqui ficou a metade para vocês saberem como é que foi. Levaram 3 gemas, meio quilo de açúcar, meio quilo não, 2 xícaras de açúcar, bota assim alguma coisa para dar o sabor, né? Uma casquinha de limão, ou então a folha do limão também serve. E leva para o fogo, mexendo assim sempre para não empelotar, né? Aí até chegar ao ponto. A gente faz assim umas bolinhas, vai colocando nas forminhas. Agora para fazer os biquinhos, né? A gente abre a massa e faz assim nas bordas. Pode ser desse jeitinho e também pode ser desse outro jeito. Aí o bico fica diferente. Fica mais abertinho. Daqui uns 30, 40 minutos tá pronto. Agora é só degustar. Esperar esfriar e degustar. Vou preparar uma massinha para fazer uns canudinhos. Aqui estou colocando 2 colheres de óleo. Duas colheres d'água. E uma pitada de sal. Agora eu vou mexer aqui. E vou colocar o trigo.
O trigo para os canudinhos é um trigo sem fermento. Agora tem de amassar com a mão. Quando a massa começar a descolocar da vasilha, ela já está em ponto de enrolar ela. Preparar ela para fazer os canudinhos. Ela aqui já está preparada já. E vou preparar agora os canudinhos. Isso aqui é a forma antiga do tempo da minha avó que usava de bambuzinho. A pessoa quando usa ela, e depois tem que pegar ela, ferver e botar no sol. Não pode guardar ela sem lavar, botar para ferver não. Pode usar o rolo também de abrir a massinha, mas a garrafa ela é boa, que ela é mais pesada. E a massa tem que ficar bem fininha, para os canudinhos ficar bem torradinho quando preparar ele. Esses canudinhos de madeira aqui é do tempo da minha avó. Eles faziam muito esse canudinho aqui para sobreviver, né? Botava as crianças, os meninos na rua vender. Os meninos iam no corte de cana, iam na casa das pessoas a tempo de pagamento para vender esses doces. É um doce que ajudou muito os brasileiros aqui na roça. As pessoas de primeiro vendiam muito esses canudinhos. E o pastel de nata, né? É um doce muito antigo. Eu estou fazendo ele aqui. Aí ele fica bonitinho assim, né? Aí depois tem que pegar ele e fritar. Aí tira da madeirinha. Só que as madeirinhas, quando tirar dali, tem de botar na água fervendo. Não pode guardar ela sem lavar não, que não fica legal não, por causa do óleo. Botar para secar, lavar e botar para secar no sol. Agora eu vou assar meus canudinhos aqui, ó. Vou ver que a gordura está quente. Tem que jogar um pedacinho para ver. Tá quente. Tem que botar o canudinho em pé. Agora eu vou deitar ele aqui. Estou assando ele aqui, vou entender o fundinho dele, depois deita ele para ter espaço para virar ele. Esse aqui é onde vai ficar uma delícia, porque o recheio dele é de coco. Aí tem um cravinho que coloca também, o sabor do coco também, uma geminha de ovo. Esses canudinhos aqui, a massa dele fica que nem um creme crack, pode levar mês. Tô tirando os canudinhos aqui da gordura aqui, vou colocar aqui no prato, mas o canudinho, para que tá vivo, tá querendo correr. Agora eu vou levar, que eu vou tirar agora da forminha de madeira, que vocês vão ver. Agora eu tô descolocando aqui da forminha. Tá prontinho, ó. Agora estou preparando o recheio do canudo, que é feito de coco. Está aqui um recheio de coco, uma geminha de ovo, o açúcar e boto uns cravinhos para o sabor do coco. Eu agora vou encher os canudinhos aqui, o recheio. Agora eu vou preparar uma massa aqui, que vai ser uma massa para o pastel de nata. 3 colheres de manteiga, uma gema, uma pitada d'água e o trigo já é com fermento, então não precisa colocar o royal.
Essa massa do pastel de nata já está pronta. Vou deixar descansar um pouquinho. Agora é que eu vou preparar meus pastelzinhos de nata. Já fiz o recheio. E agora eu vou fazer os pastelzinhos de nata. Quando estiver armando os pastelzinhos de nata, aí é bom botar um pouquinho de trigo para firmar a massa, para poder fazer os biquinhos deles. Essa massa aqui de pastel de nata, assim, quando eu casei, aí minha sogra fazia muito esses canudinhos, pastel de nata, tudo para vender. Tinha uns meninos que iam pra rua vender os doces e ela pagava os meninos para fazer isso. Aí sempre morava perto dela, no mesmo sítio, e sempre eu tava ajudando ela a fazer canudinho, pastel de nata, essas coisas tudo aprendi com ela. E aprendi, os meus filhos foram crescendo, saíram para depois com uns 10 anos, 11 anos, andavam, entregava doce nos bar. E saía para fazer entrega de doce também. E alguém também aparecia aqui na casa aqui para ver que tinha canudinho. Os doces mais preferidos mesmo, que as pessoas vinham procurar muito, é o canudinho. É mais difícil de fazer, eles procuravam muito. Então esse doce caseiro que está aqui, nessa vasilha, eu vou falar a receita dele. Ele leva 2 litros de leite fresco, 1,5 copo de açúcar, uma casquinha de limão branco. E tem que ter muita paciência para fazer ele, porque quando bota no fogo tem que ficar mexendo o tempo todo, vai ficar cremoso como está aqui, ó. Aí ele leva uma gema também. A gema tem que tirar ela com muito cuidado, bater ela bem batidinha. E pingar um pouquinho d'água, para ela ficar bem cremosa, para não ficar pedacinho de gema, essas coisas. Eu me chamo Maria da Conceição e sou filha de Dona Conceição. Gostava muito de fazer doce, então ela me ensinou a fazer um doce de abóbora. Aí, primeiro eu tenho que cortar a abóbora, essa abóbora aqui é muito grande, sabe? Aí você vai, corta a abóbora em pedaços. Ela costumava descascar a abóbora, mas eu prefiro cozinhar para depois soltar da casca. Depois disso eu pego a abóbora, depois de tirada da casca, depois de cozido, eu coloco dentro de um pote e amasso com um garfo. Por exemplo, se isso aqui, a polpa, tem uma medida dessa, você pega uma medida dessa com mais 2 de açúcar. Eu acostumo colocar direto na panela, com açúcar. Mas já tem gente que faz aquela calda, entendeu? Mas eu acho mais fácil, o que eu aprendi foi colocando a polpa com açúcar na panela e colocar uns pedaços de canela. Aí pingo um pouco de água também para poder ir desmanchando o açúcar na água. E sempre dando a mexidinha. Fogo baixo, né, meu amor? Porque senão vai queimar tudo isso. E também eu coloco um prato desse aqui, um pote desse, de coco ralado. Aí você deixa lá. Você tem que estar sempre olhando a panela, porque senão vai queimar, vai sapecar no fundo, vai ficar com gosto. Não vai ficar bom, não. Cortando a abóbora para botar para cozinhar. Para depois
Eu tirar a casca e amassar para colocar o açúcar. Entendeu? Tá aqui. Vamos botar para cozinhar. Tá no ponto, hein? Sabia que tá no ponto? Quando tá brilhoso, é porque tá no ponto. Eu sou Maria do Carmo, eu trabalho com doces que vêm de família, né? Que começou com a minha tia do Virgem, da minha tia passou para minha avó, da minha avó passou para minha mãe, e hoje em dia eu tô levando esse legado dela, porque ela já está com 95 anos e não consegue mais bater o doce. Aí aqui a gente tem a goiaba, tá? Que a gente descascou, lavou e eu congelo para aproveitar a época da fruta. Tá? Então agora a gente vai começar a fazer o doce. Tá lavado, aí eu venho pro tacho, é um tacho de cobre, aí eu venho e vou botar no tacho. Aí eu vou começar a mexer, aí agora a gente vai colocar o açúcar. Aqui tem 1 quilo de açúcar, tá? Aí ela vai estar cozinhando, né, até chegar ao ponto para poder a gente estar colocando na forma. Aqui ela vai desmanchando. Isso que ela vai cozinhando, ela vai desmanchando. E cria-se uma pasta. Aí quando ela começar a sair do tacho, tá na hora da gente colocar na forma. A minha mãe, ela começou a ajudar a minha avó, Dona Edmé, que tinha 13 filhos. Aí ela ajudava a fazer doce, pastel de nata, biscoito, uma rosquinha de leite. E eu, depois que eu passei a fazer, eu levo para a feira e para as pessoas que conhecem o produto e pede para fazer cesta, para dar de presente, principalmente a galinha, que já foi até para a França. Eu tô tirando esse doce para botar o outro que já está no ponto para poder botar na forma. Isso aqui é a galinha, é a forma, tá? Só que ela perdeu os pezinhos, que ela tinha o pé. Primeiro a gente pega um pouco do doce, coloca aqui, nesse formato, aí vem com a outra parte, coloca aqui, aperta, aí vem com o pregador. Aí sim, aí vai, acaba de encher o doce até a borda. Aí depois que encheu o doce até a borda, que ele refrescou um pouco, a gente passa um pouquinho de manteiga na mão e bate para poder ele afirmar e alisar. Aqui, ó, já tá quase bom para colocar na forma, tá? Porque já tá soltando do tacho. Aí quando começa a soltar do tacho, você bate mais um pouquinho, ou se não, você faz isso aqui que minha avó,
minha mãe fazia. Pega uma colher, encosta no doce, deixa esfriar. Quando tá frio, aí vem aqui e bate. Se não pegar, ele tá no ponto de colocar na forma. Esse aqui é araçá, tá? É o doce de araçá. Sempre raspando o que tá em volta do tacho para baixo para poder misturar com a outra massa que tá no fundo. Aí o que a gente faz? A gente pega um pouquinho de margarina com a ponta do dedo. E aí você vai passar na forma toda, para poder facilitar na hora de sair, de tirar a galinha da forma. Aí agora eu vou pegar a colher, vou pegar o pano, porque aí agora o doce está quente. Aí a gente vai fazer isso. Vai pegar o doce, vai começar pela cabeça. Ó. Vai botando aqui, porque são as partes mais finas. Aí eu venho com a outra parte. Aí eu venho com o pregador. Coloco aqui, porque como já tá quebrado ali, aí eu coloco aqui até encher. Aí agora eu vou deixar ele esfriar um pouco, para depois eu vir com a mão suja de manteiga e dar uma batidinha para poder ele ficar certinho aqui, lisinho aqui em cima. Aí a galinha pronta, ela fica assim. Essa galinha com os pintinhos é que foram para a França. Meu nome é Elisa, eu vou fazer o quindim com a ajuda da minha mãe, né? E aí, para essa receita, a gente vai utilizar ovos da roça, coco ralado, margarina, açúcar refinado, e a gente vai basicamente fazer uma receita. E aí tem aqui o copo de medida, esse copo de medida que a minha avó deixou pra mim, a gente usa até hoje. Vou começar aqui a receita. Bem, a gente escolhe o ovo da roça principalmente por causa dessa gema bem amarela, sabe? Porque é ele que dá o brilho no quindim. E dá a cor, né? E dá a cor, aquela cor bonita que a gente vê. Aí a gente preza muito pelo ovo da roça. Eu vou usar uma dúzia de ovos da roça, né? E aí eu tô separando aqui a gema da clara pra poder fazer, né? Porque a receita não envolve o ovo todo, né? A gente só usa a gema. E aí a clara a gente guarda, mas a gente não descarta também não. Minha mãe usa pra fazer receita aqui pra gente, doces. Ela faz pudim de claras, ela usa pra algumas outras receitas também. Então a gente aproveita tudo, até a casca do ovo que a gente tritura aqui, né? Pra poder botar nas plantas. A gente separou a gema da clara e a gente usa uma peneira justamente para poder tirar aquela película do ovo, né? Porque o pessoal diz que a questão do quindim, que fica com aquele gosto de ovo, o pessoal mais velho fala que é por causa dessa película. Então por isso que a gente passa na peneira, né? Aí aqui a gente vai alisando aqui assim na peneira para poder tirar essa película. Aí depois que a gente fez a separação, tirou a película, passou na peneira, veio, aqui ficou só a gema. E aí o próximo passo, como diz a receita da minha avó, a gente põe uma colher de margarina, né? Para cada uma dúzia de ovos, uma colher de margarina. Aí eu aprendi com a minha avó
que ela fazia com colher de pau, bater. Só que isso é muito cansativo, né? Então eu fui tentando mudar algumas coisas na receita. Então aí eu tentei até o batedor de bolo. Só que aí não ficou bom a receita. Aí eu descobri o fouet, bater na mão. E tem que ficar bem homogêneo a margarina com essas gemas aqui, né? Aí eu achei que fica muito mais homogêneo mexer com o fouet. Aí aqui, depois de a gente misturar, que fica bem homogêneo a margarina com a gema, a gente vai adicionar o açúcar. Para cada dúzia, uma colher cheia de manteiga e, como diz minha avó, 300 ml de açúcar refinado. Eu prezo por peneirar esse açúcar também, né? Pra poder ficar mais... Aí aqui a gente mistura de novo, né? Deixa bem homogêneo. Desmanchando bem, não deixando a massa ficar bem homogênea, bem misturada, não tem nenhum gruminho, o açúcar, a margarina já desmancharam bem, estão bem homogêneos. Agora o último passo da receita, né, é adicionar o coco. O coco, ela deixou a critério, de tipo, a gente que bota a quantidade. Então, já aconteceu da gente botar muito coco e isso interfere no quindim, porque ele não fica com aquele brilho em cima, fica cheio de gruminho se você põe muito coco. Então a gente põe no olhômetro e a gente tem que ter uma noção, né? E aí o coco a gente preza por ser coco mesmo, a gente não compra de pacote, a gente compra o coco, abre, rala na mão e ela ainda deixou bem especificado qual ralador, qual parte do ralador para poder ralar, porque se fosse de fiapo também não daria certo. Nós já tentamos, encomendamos uma vez uma pessoa, mas foi aquele ralo grosso, então tem que ser aquele ralo fino. Tem que ser bem fininho assim, ó. Como ela dizia, toalha, felpudo da toalha. Aí aqui, como é uma receita, eu vou botando a olho, né? Vai colocando e mexendo. De repente umas 3 colheres o suficiente, né? Mais. Mexe. Ainda tá líquido, ainda não tá tão cremoso como a gente gostaria. É a textura realmente. Vou dar mais umazinho. Tá formando um creme, já não tá tão líquido como estava antes. Nessa receita a gente colocou 5 colheres e conseguimos o ponto certo, que é esse ponto. Não tá uma massa pesada, tá mais assim fofinha, mas também não tá aquele negócio pesado, mas também não tá líquido, né, como estava. E aqui é só mesmo bater. Essa receita ela pode fazer e colocar logo nas forminhas, levar para assar sem problema nenhum. Então é uma receita que a gente preza muito fazer assim, no dia fazer e consumir. A gente não guarda. Aí a partir daqui é aquela parte trabalhosa, que é você untar as forminhas com manteiga. Vou fazer aqui um exemplo. Que é basicamente passar o dedo aqui, vem aqui, unta a forminha, salpica o açúcar. O açúcar deve ser salpicado nela por inteiro, não só tem que estar bem uniforme. E aí elas vão no forno, a gente põe no tabuleiro, põe no banho-maria. E aí é aquela coisa de ficar vigiar a água, porque ela seca e às vezes não tá pronto, entendeu? Até assar uma fornada, a gente refaz o banho-maria com umas 3 vezes com água. E ele deverá ser tirado da forma quente.
Não pode Não ser, pode, porque senão cristaliza. ser retirado frio. Fica difícil. Não pode tirar Então, o tabuleiro do forno e deixar, vou deixar esfriar para poder tirar. Ele cristaliza o quindim, o sabor, o gosto é o mesmo, mas ele não sai esteticamente bonito, legal. ele não tem, perde aquele brilho.